Bem-vindos ao Debate. Pois é. E hoje o nosso papo mergulha num material bem denso, o livro Spider Project 2026 Controles, para a gente discutir assim uma ferida meio aberta na gestão de projetos. O que a gente faz quando as coisas dão errado, né? A gente sabe que desvios acontecem, mas o jeito de lidar com eles cria uma tensão, cara, enorme. Exatamente. E a questão que a gente coloca na mesa hoje ela é bem direita. Para alcançar a excelência, o controle de projetos deve ser uma ferramenta de apuração rigorosa, buscando a responsabilidade técnica para cada desvio, doa quem doer. Ou, pelo contrário, deve priorizar o aprendizado do time, evitando a culpa individual, para não gerar uma cultura de medo. E olha, eu já vou adiantar que vou defender que essa busca quase obsessiva por responsáveis nominais, mesmo que disfarçada de método, acaba mascarando as verdadeiras falhas que são sistêmicas. Ela cria uma cultura de medo que no fim sufoca a inovação e que só um olhar mais humanista, focado em aprendizado, pode resolver de verdade. Já do meu lado, a minha tese é que o rigor, a rastreabilidade, a responsabilização técnica que o livro detalha não tem absolutamente nada a ver com caça às bruxas. Pelo contrário, são a espinha dorsal da governança profissional. O que separa a gestão de verdade do amadorismo. Para mim, o grande salto que o material do Spider Project TN26 dá é justamente esse, sabe? Ele tira o tema da caça às bruxas do campo da opinião, do cafezinho, e o transforma em método. A proposta é clara e, na minha visão, irrefutável. Ela força a conversa a sair do "eu acho que a culpa foi de fulano" para, olha, os dados mostram que o desvio ocorreu aqui, por esta causa documentada. É uma mudança de arena, né? Do tribunal para o laboratório. O livro detalha as ferramentas para isso, você registra fatos, mede os desvios com indicadores, documenta tudo no RJ, o Relatório de Impacto e Justificativas, e define o que fazer no RPC, o Relatório de Ações. Isso não é perseguição, é simplesmente responsabilidade técnica, como o próprio livro diz. E eu acho essa citação, cara, matadora. A permissividade do erro repetitivo ou crônico não deve ser encobrimento de negligências e incompetências. Passar a mão na cabeça em nome de uma política humanista é criar uma ficção corporativa, sabe? Uma imagem artificial que, no fundo, destrói a confiança. E a gente vê isso na prática. A entrevista com o engenheiro João Marcelo é a personificação disso. Ele não fala de sentimentos, ele fala do método rigoroso dele de comparar o realizado com a linha de base, de salvar múltiplas versões, de garantir o histórico. É profissionalismo puro. Não, eu entendo perfeitamente essa lógica da governança de verdade. Mas assim, ela parte de um pressuposto que na prática muitas vezes não é real, o de que a ferramenta vai ser usada de forma neutra. A própria insistência do material em discutir o termo caça a bruxas já é um sintoma, né? É um sinal de que esse é um problema cultural grave nas empresas. O método pode ser, aliás, ele é tecnicamente perfeito, não vou negar, mas qualquer ferramenta, por melhor que seja, pode ser instrumentalizada, e numa cultura fraca, ela vira uma arma. O livro fala em responsáveis nominais e penalidades claras. Na teoria, é lindo. Na prática, isso pode levar a uma cultura onde o gerente gasta mais tempo preenchendo o formulário para achar um bode expiatório do que para entender a causa raiz do problema que, sei lá, pode ser uma meta absurda que veio de cima. O próprio material reconhece essa dualidade de posturas, né? Existe o acusador, que foca na falha individual, e o defensor sistêmico, que aponta para a pressão do mercado, para a falta de informação. Uma abordagem que se apoia só no método corre um risco enorme de validar o primeiro e ignorar o segundo. E mais, sabe o que é curioso? A fala do Rafael na entrevista dele, quando ele diz que escreveu o livro de forma difusa, não linear, para integrar tudo ao mesmo tempo, para mim isso soa quase como uma metáfora. A solução para problemas complexos raramente é um procedimento linear. Exige uma mudança de mentalidade, não só um novo formulário. Bom, você tocou no ponto central da nossa primeira divergência. Essas ferramentas, o RIG e o RPC, são instrumentos de gestão ou de punição.
Eu defendo que o propósito do RIGE é ser a caixa preta do projeto. Pensa nisso. Ele não julga, ele apenas registra de forma fria e objetiva o que aconteceu, por que aconteceu e qual o estrago que causou. A função dele é sagrada, sabe? Separar o fato da narrativa, acabar com o disse-me-disse. Já o RPC olha para frente. Ele foca em ações corretivas e preventivas para o sistema. A ideia é aprender com o erro de forma estruturada, com dados e não com base em impressões vagas de uma reunião tensa. Essa imagem da caixa preta é ótima, mas a gente sabe o que acontece depois que encontram a caixa preta de um avião, né? A primeira pergunta que todo mundo faz é: de quem foi a culpa? A ferramenta pode ser neutra, a cultura não é. O documento aponta um responsável pela ação corretiva. Cara, numa empresa com uma cultura tóxica, esse registro formal preto no branco vai ser usado para penalizar. É a prova documental que o chefe precisava para justificar uma demissão que, no fundo, acontece porque a meta era impossível de bater. É aí que nasce o que os gestores adoram chamar, com um certo desprezo, de mimimi. Só que esse mimimi nada mais é do que uma reação de sobrevivência, sabe? É o time tentando se proteger num ambiente de trabalho sem a menor segurança psicológica. Peraí, mas você está dizendo que a responsabilidade profissional deve ser, sei lá, diluída por causa de uma cultura ruim? Para mim, o método é justamente o antídoto para essa cultura. O livro é muito enfático nisso. Ele diz: o controle que funciona não é aquele que satisfaz auditores, é aquele que muda o comportamento da organização. E, desculpa, o comportamento da organização não muda com abraço em grupo, muda com responsabilidade individual clara. Se não há consequência para o erro se torna o padrão. Tem outra citação que para mim resume tudo. Se nada acontece quando alguém fala em controlar, nada será efetivamente controlado. É simples assim. A disciplina que o João Marcelo descreve na entrevista dele, de ir além do prazo e analisar produtividade, consumo de material, custos, isso é a materialização da responsabilidade. É o profissional tomando para si o controle dos fatos, não se escondendo atrás da desculpa do sistema. Você fala em mudar o comportamento da organização, e eu concordo, cara, 100% com o objetivo. A minha discordância é total no como se consegue isso. A sua visão foca na consequência individual, como se o indivíduo fosse uma ilha. A minha foca na causa sistêmica, que é de onde nascem, 90% dos problemas. O próprio material que a gente está usando como base aponta para a crise silenciosa do controle de projetos e descreve essa crise como uma separação radical entre quem planeja, quem executa, quem mede e quem decide. Então, como que você pode penalizar o cara da execução por uma falha que nasceu num planejamento totalmente irreal, feito por outra equipe, aprovado por um diretor que só queria ver um número bonito no papel? É não só injusto, é burro, é ineficaz. O controle não pode ser, e de novo eu uso as palavras do livro, um mero espelho distorcido da execução. Ele precisa refletir o sistema inteiro. Apontar o dedo para o executor é a saída mais fácil, mais preguiçosa, mas raramente é a que resolve o problema de verdade. Mas o que você chama de apontar o dedo, eu chamo de governança. E a governança é, por definição, a arquitetura operacional que impede que o projeto vire refém do humor das pessoas ou das desculpas convenientes. A governança exige rito, regra, cadência. Sem essa estrutura, o controle vira fofoca. Cada um conta a sua versão da história e a verdade se perde. A metodologia Retained Logic, que o material defende com unhas e dentes, é o exemplo perfeito disso. Ela não deixa você varrer a poeira para debaixo do tapete, sabe? Ela expõe o erro e, mais importante, o impacto real e matemático daquele erro no cronograma final. Ela te força a encarar a realidade. É o oposto do que muitos softwares fazem, que é o tal do Progress Override, que basicamente normaliza o caos e absorve o desvio como se ele fosse um novo plano. A governança, com um método como o Retained Logic, força a verdade a vir à tona. E isso pode ser desconfortável, mas é necessário. Essa ideia de forçar a verdade a vir à tona é poderosa, mas eu me pergunto se o método não acaba criando uma única verdade oficial e ignorando outras realidades. Para quem não é da área, vamos traduzir essa parada. Retained Logic é como o Waze recalculando a rota, mas te mostrando o tempo todo o tamanho do seu atraso em relação à previsão original. Ele mantém a memória do plano.
O Progress Override é como você dizer para o Waze: cara, esquece o plano, a realidade agora é esta aqui, recalcula a partir daqui. O primeiro expõe o problema, o segundo normaliza o desvio. A minha preocupação é que a execução de um projeto complexo não é um algoritmo perfeito, é um processo de aprendizado contínuo. Às vezes, o que o método chama de violação de sequência é, na verdade, uma adaptação inteligente da equipe lá no canteiro de obras a uma condição que ninguém previu. Não é só não conformidade, é a vida real acontecendo, né? E uma obsessão cega pelo método pode punir justamente a criatividade e a capacidade de adaptação que salvam o projeto. É a tensão entre a pureza do plano e a sujeira da realidade. E a abordagem difusa do Rafael, que a gente já citou, me parece entender bem isso. A realidade é mais complexa que o plano e exige um pensamento que conecte as pontas, não que apenas siga uma linha reta. Ao fim de tudo, essa nossa discussão deixa claro que, na visão do Spider Project 2026, a resposta para o fantasma da caça às bruxas não é a omissão, não é o perdão indiscriminado. É exatamente o contrário. É a aplicação rigorosa de um método técnico auditável e que se baseia em evidências, não em opiniões. A verdadeira proteção contra a perseguição e a injustiça não é esconder o erro, mas sim trazer a clareza absoluta dos fatos. É definir responsabilidades que são técnicas e não um ataque pessoal. O objetivo final é a soberania técnica do projeto, onde os dados reinam e não o humor do chefe. Por outro lado, o que também fica evidente é que a implementação de qualquer método de controle, por mais genial que seja, é um desafio cultural gigantesco. Sem uma fundação sólida de confiança e um foco real em entender as pressões sistêmicas que levam aos desvios, as melhores ferramentas do mundo podem, sim, se tornar armas de intimidação. O aprendizado organizacional, que o próprio livro defende como objetivo final, só acontece de verdade quando as pessoas se sentem seguras para apontar um problema e não para escondê-lo com medo da guilhotina. A ferramenta não cria a cultura, né? É a cultura que define o uso da ferramenta. No final das contas, o material não dá uma resposta de sim ou não. Ele aponta um caminho, a necessidade de substituir a narrativa pelo processo, deixar de lado as histórias que a gente conta para nós mesmos e encarar os fatos que os dados nos mostram. A forma como cada organização vai trilhar esse caminho, encontrando esse equilíbrio delicado entre a disciplina do método e a compreensão das dinâmicas humanas, é o que vai definir se o seu sistema de controle será um motor para o aprendizado e para a melhoria contínua. Ou se vai ser só um registro burocrático e detalhado do caminho para o desastre. E essa dualidade, essa tensão entre a pureza da técnica e a complexidade das pessoas é um tema que, cara, certamente tem muito mais a ser explorado em todo o material. A discussão está longe de acabar.